Você quer aprender com eficiência, mas não sabe como. O que você precisa são técnicas de implementação e nesse vídeo eu vou te passar 7 delas. As técnicas que você aprender agora nesse vídeo, você ainda hoje vai conseguir utilizar elas nos seus estudos. Mas você só vai aprender tudo isso depois da vinheta. Fala estudante, tudo bom? Meu nome é Adriano e aqui nesse canal você aprende as práticas autodidatas para aprender com eficiência e velocidade, memorizar o que estuda com inteligência, um pouco de ciência de aprendizado e metacognição. Se esses assuntos, esses tópicos te interessarem, considere se inscrever. E eu vou começar essa jornada do vídeo de hoje te mostrando a primeira coisa que você precisa fazer, que é melhorar as suas práticas de planejamento dos estudos. Mas eu não vou trazer nada muito complicado, a coisa mais fácil que dá para fazer agora é dividir os seus estudos em pequenas sessões e distribuir essas sessões ao longo da sua semana. Olha, estudante, quando a gente começa ou tenta aprender com eficiência, ou você começa muito doido, né? Muito de forma exagerada, buscando técnicas e dicas, ou você vai no campo do exagero, ou seja, você assiste muitas aulas, lê muita coisa, faz muito exercício. Esses dois caminhos, eles são funcionais, digamos assim, mas aí a gente, pensando na eficiência, a gente tem que tentar sempre melhorar a maneira como a gente estuda e para melhorar é preciso ter algum tipo de base. A base principal do autodidata, a base principal do estudante são o planejamento e essas sessões que eu vou te ensinar a fazer agora. E isso tudo se resume nas perguntas que você faz. Então, divida os seus estudos em pequenas sessões e distribua essas sessões ao longo da sua semana. Isso daqui é uma coisa. Então, eu vou estudar segunda, de 9 às 10, terça também, digamos, e ao longo da semana, todos os dias de 9 a 10, 5 dias por semana. Beleza. No total, vou estudar, ou pretendo estudar, 5 horas. E aí tem algumas perguntas que te ajudam com esse mindset de eu vou me planejar e vou ficar mais organizado. O que isso quer dizer, na verdade, quando eu implemento essa primeira dica? Primeiro, qual que é o momento que você vai estudar? Você vai estudar de manhã, vai estudar à tarde, vai estudar à noite. Depois, quais são os objetivos de estudos? Eu quero aprender matemática, mas isso é muito genérico. Eu quero melhorar minha habilidade de fazer equações do segundo grau. Isso daí é um pouco mais específico e é fácil de medir, é fácil de você enxergar que você está melhorando. Quais são as datas? Tem data relevante? Tem trabalho para entregar? Tem prova para fazer? Tem alguma coisa assim? Quando vai fazer teste? Se tiver teste, questões, projeto de aplicação. Projeto de aplicação é obrigatório. Por quê? Mesmo que você não seja um concursando, um vestibulando, uma pessoa que está graduando, mesmo assim você precisa de projetos de aplicação, porque é uma maneira de você verificar se você consegue produzir alguma coisa a partir do conhecimento acumulado. E isso é muito importante porque a gente fica consumindo conteúdo meio que numa escadinha, mas o grande problema disso é não saber como conectar as peças do que a gente aprende. Quando a gente faz projetos de aplicação, a nossa cabeça dá aqueles cliques de criatividade, estão mais presentes quando a gente usa os projetos de aplicação. E o mais fácil ainda é que você consegue pesquisar esses projetos no Google ou em outro servidor para que você consiga encontrar o que você pode fazer, que é muito bom. Tem alguma entrega importante na semana, tem algo que precisa estar pronto nessa semana. Isso daqui são as dicas rápidas, de fácil implementação, para você ficar mais organizado, mais disciplinado nos seus estudos. E eu sei que as pessoas dizem, é fácil, eu consigo me planejar, só não consigo executar o planejamento. Eu estou preparando um vídeo já no futuro para você, então coloque as suas dúvidas aqui na área de comentários. 2. Analise seus hábitos atuais de estudos. Olha só, isso daqui é essencial. Adriano, o que são os hábitos de estudos? Quando você começa a executar alguma coisa, eu vou começar a fazer, correr todo dia 5 horas da manhã, ou vou começar a fazer flexões todos os dias, 100 dias seguidos. Alguma coisa assim. Você vai ter uma resistência inicial. Essa resistência é o quê? É uma tentativa do seu corpo de abandonar esse estado ruim que você se colocou e voltar para um estado anterior. É o que a gente chama de ciclo de desconforto, né? Ou seja, você vai estar sempre em um círculo de desconforto. Quando você vai para um círculo de conforto, você entra em um outro ciclo, que é o quê? Você quer maximizar o conforto. Então você tem sempre que estar consciente de que agora eu estou no conforto, agora eu estou no desconforto. Porque do contrário, você pode entrar nesse ciclo
da preguiça, da indisciplina, da falta de controle. E é isso que a gente não quer. A gente não quer a robotização do comportamento, mas a gente quer, em algum nível, essa robotização. Eu sei que é estranho, mas a gente quer por quê? Do contrário, fica difícil da gente se controlar. Você só vai fazer se tiver uma instituição te obrigando, a escola, a faculdade, o seu trabalho. Você só vai fazer se for com outra pessoa, compromisso com outra pessoa, com um amigo, com um familiar, com um ente querido, entende? Então, a gente quer robotizar para que não precise dessa pressão externa e sim, apesar da gente ter, né, que se vive em sociedade, a gente quer uma pressão interna no sentido de eu estou balanceado, eu vou fazer, mesmo que eu faça o mínimo, eu vou fazer o mínimo, mas eu vou vencer aqui a estrada do inglês, eu vou vencer aqui a estrada da matemática, a estrada da programação. Eu vou sempre tentar um pouco melhor, não vou exagerar, mas eu também não vou ficar só no conforto, beleza? Então é isso que você quer aqui nessa ideia do hábito. O hábito é importante porque ele constrói uma conformidade, você começa a se acostumar com aquele comportamento. Isso é o que você quer, tá? Você quer se acostumar com o comportamento porque, do contrário, você não vai conseguir, por exemplo, fazer 2 coisas, ou 3 coisas, ou 4 coisas. Você vai estar sempre voltando. Então, a pessoa que começa a estudar matemática, estuda um dia, estuda outro, depois, vou estudar português, e aí não consegue balancear os 2, aí tem que escolher, entende? Você quer criar o hábito, por quê? Porque, olha só, isso aqui é importante, vale até eu maximizar aqui, ó. Quando você faz algo que é desconfortável, você gasta um pouco de energia. E você tem uma quantidade de energia limitada. Qual que é o problema disso? É se você pegar vários projetos de aprendizado, você não tem energia suficiente para lidar com a sua vida normal, né, digamos assim, e a sua jornada autodidata. Você não consegue fazer os 2. Por quê? Porque você não tem energia. O que a gente quer é reduzir a quantidade de energia necessária para fazer as atividades do dia a dia. E por isso que a gente usa a robotização. Como assim? Você, vou estudar matemática, você já tem um checklist, né, um passo a passo do que precisa ser feito. Vou trabalhar em alguma coisa, já tem um checklist ali, você consegue colocar no servidor e conferir depois, entende? Então a gente quer a robotização nas áreas onde a robotização é necessária. Você não quer ter que sempre pensar em como que você faz o arroz, você quer acostumar-se com aquele hábito, ter uma lista, fazer várias vezes até decorar a receita. E aí primeiro a gente consegue documentar quais os hábitos que você tem? Você acorda sempre no mesmo horário ou no horário diferente? Depois você faz exercício de manhã, à tarde ou à noite? Você faz uma certa quantidade de exercício ou um tipo de exercício? Você estuda? Quando que você estuda? Qual o melhor horário? Por quanto tempo? Isso daqui não é para você fazer sempre. É um documento que você faz que você pode conferir ali uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, só para ver se a sua vida está no caminho que você gostaria que ela tivesse. Os hábitos ditam mais ou menos a direção que você está, tá certo? Então, o que funciona e o que não funciona, tá querendo um hábito, mas não tá conseguindo, o hábito de estudar inglês, não tô conseguindo, mas eu quero. Por que não tá? Essa análise é essencial, tá? Você consegue estudar por longos blocos de tempo, por uma ou mais vezes, sem precisar reduzir em blocos menores? Adriano, não entendi isso, eu te explico. Olha só, existe essa coisa chamada Deep Work. Deep Work é o quê? Uma sessão interminável, é estranho, mas é uma sessão grande, um bloco grande de tempo onde você se dedica em avançar um único projeto, tá? Então a ideia aqui é, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo agora. Eu tenho 2 vídeos para gravar. Então eu já preparei todo o projeto, fiz ali, agora eu só preciso fazer a gravação. Mesmo que eu sente aqui por 1, 2, 3 horas, eu consigo fazer a gravação sem muitos problemas, entende? Então, quando eu faço isso nos estudos, eu pego um livro lá, How Learning Works. É um livro lá sobre metacognição e ciência do aprendizado. Aí eu consigo sentar e pegar um caderno, pegar uma folha A4 e ler o livro e fazer o processamento no papel. Então eu consigo fazer isso por muito tempo, tá? Mas é claro, eu não consigo fazer isso todo dia por muito tempo, porque ao lance lá da energia limitada. Importante você entender que uma vez que você tenha uma prioridade, tipo, algo que você precisa fazer, esse hábito de conseguir para um bloco grande de tempo sentar e finalizar, é tipo a faxina da semana. Você pega lá 1, 2 horas e faz o máximo de tarefas possíveis que vai fazer a manutenção da sua casa, entende? Isso você consegue fazer também com atividades cognitivas. E por isso que esse comportamento está aqui na seção de hábitos. Por quê? Porque com o hábito você consegue se acostumar a fazer uma sessão de 4, 5 horas por semana, né, direto por semana, em uma área ali onde você quer desenvolver. Outras perguntas que eu separei para você são:
Você estuda melhor de manhã, à tarde ou à noite, ou quem sabe de madrugada. O que é isso? Cada pessoa é diferente em questão de nível de energia. Então, quando você está querendo maximizar sua produtividade, é importante você notar momentos do seu dia onde o seu nível de energia está maior, de manhã, à tarde ou à noite. Quando você faz isso, você consegue posicionar as tarefas que requerem maior energia ou cognição para ser feita naquele momento. Isso daí é interessante para quem faz experimentos, no sentido de, uma vez por semana eu faço um experimento, a hipótese é, eu estudo melhor de manhã, aí durante a semana você vai estudar de manhã para ver se você performa melhor. Não, eu estudo melhor à tarde, é a mesma coisa. Tá? A próxima dica é, você consegue reter mais informações estudando logo após a aula ou você precisa de uma pausa? Adriano, isso aqui é estranho, porque na aula eu já não estou estudando. Então, isso daqui é essencial. A aula não serve para você estudar exatamente o conteúdo. O professor está lá para facilitar a compreensão, tá? Então, é aquela lei do 1:2, ou seja, para cada 1 hora de aula ou de consumo do material, você faz 2 horas de estudos. Adriano, eu não entendi. O professor está ali para facilitar o seu entendimento. Então, quando você ouve ele falando, não termina ali a sua aula e pode ir para a próxima aula. Você precisa estudar um pouco mais o conteúdo. E é claro, as 2 horas que eu estou falando dessa lei não é no bloco, é distribuído ao longo da sua semana. Então, você pode, chegar em casa, revisar o material, identificar onde estão a dificuldade de compreensão, mapear ali os tópicos relacionados, fazer uma busca extra para saber o que está acontecendo. Então isso daí é uma maneira de facilitar a sua compreensão do assunto e vai te ajudar demais de maneira bem prática, ou seja, você consegue aplicar isso agora. Então eu estou vendo uma aula, você pode, beleza, vou aplicar aquela dica que o Adriano deu, cheguei em casa, vou fazer ali uma pesquisa. Eu montei esse vídeo aqui para ser realmente direto ao ponto e você conseguir aplicar. Você precisa anotar, é claro, mas se você fizer 1 ou 2 das dicas que eu estou te passando hoje, as que você achar mais fáceis, tá? Elas vão te ajudar demais. E se você quiser prestigiar o trabalho que eu fiz, clique no botão curtir aqui embaixo. Mas essas 2 dicas foram só o começo, eu tenho outras dicas para você também. A dica 3 é avalie sua agenda atual e o sistema de gestão do tempo. Isso daí é essencial para você aprender com eficiência, porque do contrário você vai ter aquelas perguntas de o que eu tenho que estudar hoje? Como que eu vou estudar isso? Nossa, eu já estudei isso antes. Ou quando que eu vou revisar isso? Esse tipo de questão ou de questionamento acaba atrapalhando o seu flow. Então, isso daqui é outra regrinha que eu acabei de lembrar e que você pode também pensar. Olha só, o robô e o cientista. Isso aqui é a analogia. Como assim? No final de semana você é o cientista, durante a semana você é o robô. Como assim? Uma vez por semana você avalia e planeja e nos outros 5 dias da semana você executa. No processo de execução você não modifica o planejamento e não modifica as outras coisas. Você simplesmente executa o que foi planejado. Então, isso daqui, esse tipo de mindset é interessante, por quê? Porque quando você não tem um sistema de gestão do tempo, você não sabe o que você tem que fazer. Que hora que eu acordo? Não sei. O que eu vou fazer primeiro? Não sei. O que eu vou fazer segundo? Quando que eu vou estudar? Como que eu vou... Entende? Você consegue essas respostas abrindo um papel ou um documento aqui na internet e escrevendo isso. E depois criando o hábito de executar conforme está ali mapeado, tá certo? Comece com papel e caneta e depois busque outras metodologias. Existe o GTD, existe várias dicas lá da Thaís Godinho, existe várias outras dicas de produtividade que você pode seguir, mas nada melhor do que um papel e caneta. Você pega lá segunda, o que você vai fazer primeiro, segundo, terceiro, divida lá o seu dia naqueles momentos ali e aí você tenta executar, identificar o que está dando certo, o que está dando errado e vai modificando a cada semana. Não fique todo dia tendo que pensar o que deve ser feito, porque do contrário você vai perder horas e horas do seu dia fazendo isso, até desistindo de fazer. E aí as coisas começam como um castelo de cartas, né? Começam a cair ali. E aí você volta para o seu estado anterior e tem que voltar a pesquisar e é uma derrota. Continuando aqui com a dica 4, avalie o quanto tempo você precisa estudar para cada classe. Essa classe aqui é interessante por quê? Porque pode ser uma aula, pode ser uma leitura, pode ser algum tipo de exposição, entenda isso, é uma exposição do material que você quer aprender alguma coisa a respeito, tá? Avalie para o estudo formal e avalie para o estudo solitário. Adriano, não entendi. Avalie quanto tempo você precisa estudar para cada classe. Então, eu tenho essa semana, e essa semana, digamos que eu estou numa escola formal, 7 até
às 9. Aí tem um intervalo e depois de 9 ou de 10 até meio-dia. Então são 2 horas e depois mais 3 horas. Digamos que sejam 5 horas, beleza? Então no estudo formal eu estudo todo dia 5 horas, beleza? No estudo solitário eu estudo 2 horas por dia, show de bola? E aí dividido entre revisão, entre exercício, prática de recuperação, etc. A questão da avaliação é aquilo que eu te falei, é a ideia do cientista. Uma vez por semana você vai sentar e identificar isso daqui. E aí para finalizar essa dica, eu lembro daquilo que eu te falei agora há pouco. A regra base do estudo solitário é 2 horas para cada 1 hora de aula. Vi 1 hora de aula na escola de biologia, vai ter que estudar 2 horas daquele conteúdo em casa. E lembre que não é tudo, vou estudar hoje. Não, você precisa do desconforto de tentar relembrar. Então é distribuído, é uma sessão distribuída daquela hora, tá certo? Então seu objetivo era aprender mais rápido e você está conseguindo se aplicar as técnicas que eu estou te passando no vídeo de hoje. Mas aprender mais rápido vai ajudar você a resolver os problemas no curto prazo, eu poderia até dizer no curtíssimo prazo. Exatamente por isso que, além de aprender mais rápido, você precisa aprender a ser um autodidata. Você precisa aprender a estudar sozinho, dominar qualquer assunto, mesmo aqueles mais difíceis, sem ter que ficar apenas dependendo de ficar o dia inteiro revisando, o dia inteiro fazendo exercício, vendo aula 2, 3 vezes mais rápido. Você não precisa desses comportamentos que vão gerar uma ansiedade descomunal e ainda vão atrapalhar aquele gosto que algumas pessoas ainda sentem de estudar e de aprender coisas novas. Você precisa aprender a se tornar um autodidata e é exatamente por isso que eu fiz o Fórmula Habilidade de Estudos. Eu fiz um vídeo explicando como ele funciona. Eu coloquei aqui na descrição e no comentário fixado. Então venha aprender a ser um autodidata no Fórmula Habilidade de Estudos. Enfim, vamos continuar aqui com a dica 5 e a dica 6 e a dica 7. Isso porque essas dicas são bem rápidas e vão te ajudar a chegar onde você quer chegar, como eu disse no início do vídeo, de forma mais rápida. Primeiro, crie uma agenda. Adriano, qual que é a importância da agenda? Na agenda, você vai colocar algumas coisas bem específicas. A agenda não é o que você imagina, então tome cuidado. Olha só, quando eu comecei a fazer agendas, eu colocava tudo lá. Qual que era o problema? É que as tarefas eram acumuladas e eu nunca mais via essas tarefas. Até eu começar a estudar um pouco mais de produtividade e eu percebi que o papel da agenda é apenas é colocar os compromissos. Ou seja, eu vou, por exemplo, digamos que eu vá na academia. Então eu vou na academia de 8 às 10 da noite. Então, na quinta-feira, eu coloco lá na minha agenda. Eu tenho um dentista. Aí eu vou colocar lá na minha agenda e coloco o deslocamento. Beleza? A sessão de estudos eu não coloco na agenda. Então, por exemplo, eu quero estudar 2 horas segunda-feira, mas eu não coloco na segunda-feira de 8 às 10 estudar tal coisa. Não coloco isso, porque a quantidade de informação que precisa estar dentro desse bloco de estudos é muito grande. Então, o que eu faço? Eu posso colocar na agenda um bloco grande, ou seja, um bloco de 8 às 10, dizendo ali bloco reservado para estudar, tá certo? E eu coloco em uma lista, em um outro aplicativo, a explicação do que será feito ali. Eu utilizo uma planilha de cronograma de estudos. Então, na planilha, eu coloco lá, por exemplo, eu acordo de manhã, aí faço lá higiene matinal, depois eu faço yoga, depois o café da manhã, depois o bloco de 2 horas de estudos. Aí tem lá na planilha. Então, ali eu tenho o quê? A divisão blocada do meu dia, como eu imagino que seja, é o exercício do dia ideal. Quer um vídeo sobre isso? Coloque aqui na área de comentários. Conforme eu vou avançando o dia, eu vou mudando a corzinha dessa célula na minha planilha. Então fica lá verde, fica lá tudo laranjado, aí vai ficando verde ao longo do dia. E tudo em sequência, sem estar preso em um horário. Por quê? Porque às vezes você está lendo um livro e o livro está fazendo você ficar com sono. E aí você precisa parar. Ou você precisa fazer um agachamento, ou uma ativação, ou alguma coisa nesse sentido, ou mudar de livro, talvez, ou fazer uma pesquisa. Você não consegue contemplar em um material de anotação as coisas que você talvez precise fazer para que aquela informação estudada faça sentido. Então não vale muito a pena. O
planejamento, ele é o esqueleto do que será feito, mas as ações dependem da sua criatividade. Então essa é a importância da agenda, de você ter um mapa das coisas que você fez, dos compromissos que você fez ao longo da sua semana com instituições ou pessoas. A 6, analise e crie objetivos da semana para o seu aprendizado, que vai resolver o que eu falei agora há pouco. Então o que você vai aprender? 5 matérias? O que você vai aprender de cada uma dessas 5 matérias? Isso daí vai exigir uma pesquisa, tá? Porque você vai ter que pesquisar o mapa da matemática, por exemplo, para saber o que tem ali dentro. E aí, uma vez que você sabe o que tem ali dentro, para chegar no ponto onde você quer, você precisa passar por vários degraus. E aí você, identificando o todo, né, não precisa estudar, é só identificar os tópicos que contém aquela coisa que você quer aprender, você consegue mapear ali a sua jornada. Isso é essencial para você não ficar perdido. E o 7, seja consistente dentro do ciclo de melhoramento. Adriano, o que é ciclo de melhoramento? Ciclo de melhoramento é o ciclo onde você determinou o experimento de aprendizado que você vai fazer. É como se fosse um laboratório, tá? Então lembra que eu falei que você é o cientista e eu o robô? Então o cientista ele cria o experimento. Se eu fizer 10 exercícios por dia de raízes do 2º grau, no final dessa semana eu vou ter entendido a raiz do 2º grau, ou seja, eu vou conseguir explicar sem auxílio de outro material o que é isso, e outra pessoa, uma criança que for, vai conseguir entender, entendeu? Digamos que isso seja uma afirmação, né? Não uma pergunta. Aí se eu faço essa afirmação, eu monto um negócio. Todo dia eu vou fazer 10 exercícios, aí eu faço uma pesquisa, encontro o exercício com resposta, separo ali no lugar certinho e vou fazer toda semana. Faço assim, e no final da semana eu analiso os resultados e vejo o que aconteceu, tá certo? Então, viu como é fácil quando eu explico assim? É claro, você vai ter preguiça, vai ter a resistência e por isso que você precisa das dicas anteriores. E se você seguir as dicas que eu te passei aqui, não tem como o seu estudo, o seu aprendizado não acelerar. É a velocidade da luz para cima, tá? Então, é algo bem interessante de fazer porque são ações, são práticas simples que você pode implementar aí nos seus estudos. Eu posso ter te ensinado também nesse vídeo como ser mais eficiente, mas é essencial que além de ser rápido, você lembre disso que você estudou. Lembra que eu falei? No curto prazo, você consegue ser mais rápido, mas no longo prazo você precisa treinar e desenvolver a sua memorização. Então se você quer memorizar as coisas que você estuda, seja na escola, na faculdade, para concurso e tal, veja esse vídeo aqui onde eu te explico como fazer isso. Por agora, eu te agradeço pela atenção, muito obrigado, eu vejo você no próximo. Tchau, bons estudos!